Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero também mandar um abraço lá para toda a família Feal que está nos bastidores, trabalhando para trazer essa programação 24 horas. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Saudações, meu querido Nando Garcia. Estamos juntos mais uma vez aqui no Alvorada. É um grande prazer para a gente poder estar aqui na Rádio Boa Nova, compartilhando desse programa e comungando aí eh, do Evangelho de Jesus. Muito bom. Um grande abraço a todos. Muito bom mesmo estar aqui com o professor, né, disponibilizando seu, né, tempo aí bem, não é, escasso, né, seus compromissos. Gratidão, professor. Gratidão a você que está aí, não é, nos acompanhando. E nós vamos trazer do livro Caminho, Verdade e Vida, né, na psicografia do nosso Chico Xavier e na autoria espiritual de Emmanuel, o capítulo 34, Comer e Beber. E ele sempre faz, né, o Emmanuel, um recorte lá nas passagens do Evangelho. Hoje é de Lucas, capítulo 13, versículo 26. É uma fala de Jesus, quando ele diz assim: Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Então, a gente tem essa fala de Jesus, na qual o nosso Emmanuel traz depois o texto. Quer comentar, professor Luiz, essa passagem aí de Lucas para nós? Quero sim, Nando. O Lucas é sempre muito preciso, né? Porque Lucas era uma pessoa muito bem instruída, falava bem, escrevia bem, né? Era estudado, era médico, né? Então, é muito interessante. E, no capítulo 13, no versículo 26, Jesus quer nos ensinar uma coisa, que qualquer de nós que não abandona tudo, o que tem, pode não ser seu discípulo. Só que precisa entender que esse abandono que nós vamos aqui estudar agora, né, Nando? Esse abandono, ele não significa o abandono assim, parar de trabalhar, largar a família. É diferente, né? A mensagem de Jesus, ela tem um outro sentido, né? Então, é, ela está ligada, essa passagem que nós estamos trazendo hoje, ela está ligada às lições de Jesus sobre o amor e sobre o compromisso com Deus. Essa passagem me lembra o orai e vigiai, né? O ensinamento de oração e vigilância. Porque o orai e vigiai tem uma amplitude enorme, que é exatamente nós nos mantermos em estado de atenção, ligados, né? Doutor Adão Nonato falava isso toda hora, né? O que ligares aqui, ligarás no céu, né? Então, o que não ligares, não ligará lá. Então, essa oração é isso, né? Esse estado de ligação permanente. E a vigilância é para não incorrer nos desatinos, né? Então, as lições de Jesus são claras quanto à nossa conduta, quanto ao nosso comportamento. Então, a manutenção de um padrão de retidão, né? Aqui não estamos fazendo uma propositura de que nós seremos como monges tibetanos, não é isso. Nós estamos numa vida material e temos que viver essa vida material cuidando dos nossos compromissos, mas há um compromisso maior
que é um compromisso com aquilo que a gente acredita, que é o Evangelho de Jesus, não falando do livro, mas falando do ensinamento. E esse ensinamento é um compromisso que é de vanguarda, ele tem que estar à nossa frente. Como dizer assim, né, Nando? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente ligar esse botãozinho do orai e vigiai e dizer assim, ó, espera um pouquinho. O que diz o ensinamento de Jesus em relação a essa situação que eu vou enfrentar, né? Muitas vezes na Rádio Boa Nova eu escutei vários comunicadores dizendo é, que é, a gente, muitos comunicadores, agora eu não vou incorrer no erro de falar o nome de um ou de outro, né? Mas muitos comunicadores falam essa verdade a respeito dessa relação entre nós e a divindade num canal direto, uma ligação direta com o mais alto, né? E essa ligação sendo o nosso paradigma de conduta, né? Então, a gente tem que dar uma prevalência a isso, porque quando a gente consegue fazer isso, né? E eu falo isso aos nossos ouvintes, aos telespectadores, quando a gente consegue fazer isso, a gente sobe numa sintonia diferente, né? É isso que essa passagem vem nos ensinar, né? Nós vamos falar mais, eu vou deixar você prosseguir, Nando, né? Para a gente poder explorar essa passagem mais a miúde. Tá bom, Nando? Vamos lá então com o texto. No primeiro parágrafo, o Emmanuel diz: o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão, não é, haver comido, não é, entre aspas, e bebido na presença do mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. É como a gente fala, né? Às vezes a gente cita algum filósofo, a gente cita algum profeta, ou mesmo o evangelho, e a gente fala, eu comi nessa fonte, eu bebi nessa fonte. Só que bebeu e comeu, mas na prática, o que é que ofereceu, né, professor? É verdade, né, Nando? Porque é, a gente sempre brinca, né? Assim, salutarmente, né? Quando conversa com as pessoas no centro espírita, e às vezes as pessoas falam: Olha, eu estou muito contente de ter entrado no espiritismo, né? Estou gostando muito, está sendo muito bom para mim, né? Então, aí a gente pergunta: Bom, você tem certeza que você entrou no espiritismo, tá certo? Tem certeza. Mas você tem certeza já o quanto o espiritismo entrou em você, né? Você entrou no Espiritismo. E o Espiritismo entrou em você, você está permitindo que os ensinamentos do cristianismo redivivo, você está permitindo que estes ensinamentos adentrem a sua alma, o seu ser, porque a questão é interior, né? É, da boca para fora a gente pode falar mil maravilhas, né? É,
Basta ser um bom orador, né? Nem precisa ser um bom orador. Qualquer um de nós pode falar mil maravilhas da boca para fora. Mas no exame de consciência, como fazia Santo Agostinho, é que ecoa a verdade de que muitas das vezes nós não estamos conseguindo praticar aquilo que o ensinamento nos traz. E essa questão de comer e beber, ela tem um sentido figurado, para mim, pelo menos, eu vejo que a mensagem dessa passagem é que se desejarmos seguir a Jesus, nós devemos estar dispostos a abdicar dos nossos próprios desejos e ambições, de forma a dedicar as nossas vidas a Deus. Agora, precisa dizer para não ficar uma assim, uma pregação ranzinza, né? De dizer, poxa, mas é, eu estou disposto a abdicar dos meus próprios desejos e ambições para ser cristão, para ser espírita. Então, a abnegação nunca foi, nunca será uma tarefa fácil, né? Haja vista a nossa existência no planeta de provas e expiações. Mas a abnegação, ela seria muito fácil se fosse uma abnegação material, né? Quando Jesus disse lá, larga tudo que você tem, vende as tuas posses, distribui o dinheiro e me segue, né? Esse era um sentido também figurado, porque Jesus queria ver, examinar o tamanho da fé, o tamanho da dedicação, né? Então, ao longo desses 2000 e poucos anos, né, Nando, o ensinamento é que a gente consegue viver uma vida normal, né, com as circunstâncias que o mundo nos coloca, mas a gente precisa conseguir o ponto de equilíbrio que por experiência própria, posso falar, não é fácil, né? Quantas vezes era dia de gravar com você e eu acabava declinando porque não podia. Porque às vezes a gente não consegue esse ponto de equilíbrio, mas nós temos que perseverar. Não tem problema, caiu, levanta e segue em frente. Caiu, levanta e segue em frente. E assim sucessivamente, porque esse versículo, esse texto que nós estamos trazendo aqui, talvez seja um dos mais difíceis de entender, porque ele tem um sentido figurado muito grande, né? No momento presente que nós vivemos, Jesus não está querendo que a gente largue a família, largue a esposa, largue o trabalho, né? Jesus sofisticou o trabalho dos discípulos que somos nós. A nossa missão hoje está num patamar sofisticado. Ele quer que nós façamos o trabalho apostólico sem sair da onde a gente está, a partir do local que a gente está, no ambiente que a gente frequenta, com as pessoas que a gente tem amizade, com as pessoas que a gente trabalha, né? Porque é, cada um de nós é como se fosse uma célula de um grande corpo, né? O corpo de Cristo em vigor, né? O corpo de Cristo no sentido espiritual se espraiando por todo o planeta e a gente, cada um é uma célula fazendo a sua parte, né? Diferente, né? Diferente quando é, Jesus pede a Simão Pedro que venha com ele, Simão Pedro tem que deixar a esposa sozinha, né? A esposa fica lá e o Simão Pedro vai para o mundo com Jesus, né? Aquele era um outro momento, né? Aquele era um momento especial, era o momento da pedra fundamental, né? Jesus estava colocando a pedra fundamental. Hoje, o nosso trabalho de abandonar tudo e seguir
Jesus é diferente. É abandonar as coisas que nós temos dentro de nós, abandonar os nossos desvarios, abandonar as nossas tendências negativas, abandonar as nossas más inclinações. Não é fácil também, mas a partir desse abandono, destes desatinos, dessas vicissitudes e tal, nós temos a condição de, sem mudar de lugar, não precisamos mudar de lugar. Não, ao contrário, devemos ficar no lugar que nós estamos e fazer o trabalho do Cristo nesse lugar, viu, Nando? Eu empolguei, eu empolguei um pouco, mas é que veio uma inspiração tão forte para falar isso que eu não quis deixar passar. Mas é isso mesmo, professora. A gente tem vícios, né? Tem o orgulho, a vaidade e muitas outras coisas que a gente traz, e a gente precisa abandonar isso, né? Isso, como o professor colocou, abandonar esse velho homem que a gente traz ainda, para poder seguir Jesus. E não é assim, não é um esforço como aquele que vai ter que deixar o seu lar, a sua família, tal. Lógico que não é fácil para cada um, é um peso, mas é isso que Jesus pede de nós, né? Então o Emmanuel diz aqui, ó, conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas que, não é, antes que essas ou entendessem, né? Então ele entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda e deu-se em holocausto para que aprendêssemos, não é, a ciência do bem. Então veja o que Jesus doou, né, para nós, o que esses abnegados, assim, avatares que chegaram no planeta fizeram, abdicaram de muitas coisas, né? A gente vê que, por exemplo, o Chico, ele abdicou de tanta coisa para servir, né, a Jesus, não que ele se afastou da família, ele cuidou da família dele, mas o tempo dele quase que integral. Chegou um momento da vida dele que era integral esse trabalho dele, né, mediúnico, de missão, missionário mesmo, né? Então é isso. Essa forma da gente revelar o quanto Jesus permanece e quanto Jesus vive em nós, de acordo com essa ação, né, exemplificado pelo nosso querido Emmanuel, né, professor? Isso mesmo, Nando. Essa passagem aqui, né, nesse parágrafo, conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Quer dizer, olha aqui que Emmanuel está nos ensinando. Olha, você falar que é cristão não é. Falar que é cristão não é uma credencial para qualquer coisa, não é credencial de nada, porque falar que é cristão é fácil. O difícil é ser cristão, né? Então Jesus, ele que ele que era o médium, é o médium de Deus, né? Ele não ficava se vangloriando, eu sou um com o Pai e tal. Só nos momentos cruciais que ele se sentiu obrigado a dizer isso para que as pessoas pudessem respeitar aquele trabalho que ele estava fazendo. Mas ele revelava que ele era um com o Pai, não era nas palavras, mas era nas atitudes.
era nas obras, nas realizações. Então, por suas realizações, ele mostrava que ele era um com o Pai. Então, para que nós mostremos que nós somos com Jesus, nós somos um com Jesus, cada um de nós é um com Jesus, para nós mostrarmos isso, se queremos mostrar, porque também não temos, não é uma necessidade de mostrar, porque ser um com Jesus não é para fazer bonito para os outros, é para fazer bonito para nós mesmos, é para dar uma saciedade interior, né? Tanto é que quando a gente comete um deslize, Nando, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, eu sou assim, sei que você é assim também, é, a maioria das pessoas também é. Quando a gente comete um deslize, né, a gente logo pensa na espiritualidade, né? A gente logo pensa em Maria Santíssima, logo pensamos em Jesus, porque sabemos o seguinte, poxa, esse deslize que eu dei agora, que essa queda que eu tive agora, é claro que essa queda é pública. Ah, não tem ninguém olhando. Não, não tem ninguém olhando no mundo visível. No mundo invisível, todos estão olhando, todos estão vendo, porque nós estamos emanando essas vibrações daquilo que nós fizemos. Então, é muito difícil até de explicar isso, né? Até porque é difícil de entender, mais difícil ainda de explicar. Mas esse. é, esse trecho aqui, que Emmanuel diz, conheceram o mestre, eles conheceram, mas eles não revelaram em seus corações, ou seja, conheceram o mestre, escutaram o que o mestre falou, estavam presentes no Sermão da Montanha, comeram do pão que foi multiplicado, comeram do peixe que foi multiplicado, e a maioria deles não fez a sua parte de célula, não multiplicou esses ensinamentos e também não revelou em seus corações. Ou seja, aqui Emmanuel está dizendo o seguinte: conhecer o Mestre Jesus não é apenas dizer que é cristão, porque eu já vi muitos ditos ateus que são mais cristãos do que outros que se dizem cristãos. Quer dizer que então não é apenas dizer que crer, dizer eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em Maria Santíssima, eu creio na espiritualidade. Então, tudo bem, pode dizer, não há problema de dizer, mas você crê o suficiente para se comportar de acordo com o ensinamento? A sua crença, ela é do tamanho suficiente para estar expressada pelos teus comportamentos. Os teus comportamentos expressam a tua crença por si só. Basta que as pessoas vejam o teu comportamento e elas, ao verem o teu comportamento, elas já logo sabem que você é cristão, né? É isso que Emmanuel está nos ensinando, né? Pelas mãos, pelas letras do Chico, né? É, é, eu não preciso falar que eu sou cristão, né? É assim que deve ser, né? Eu não preciso falar que eu sou cristão. As minhas ações seguem à minha frente, mostrando quem eu sou, da maneira que eu me comporto em relação ao mundo, em relação aos animais, em relação à natureza, em relação aos meus semelhantes, em relação aos meus familiares, da maneira que eu me comporto, eu demonstro se eu sou cristão ou não. De modo que eu posso até gritar aos quatro cantos dos confins da terra que eu sou cristão, mas ninguém reconhece em mim um cristão olhando os meus comportamentos. Então, essa é a reflexão importante do dia de hoje, que a gente tem que começar a ser cristão pelo lado de dentro. Eu tenho que realmente crer naquilo que o ensinamento me traz e naquilo que eu falo quando eu estou fazendo a palestra no centro espírita, quando eu estou dando aula de espiritismo, quando eu estou aqui no rádio, ou na TV. Eu tenho que crer e tudo isso que eu
falo da boca, que sai da minha boca e chega no ouvido das pessoas, tem que também estar internalizado em mim de uma forma que eu já estou convencido há muito tempo que é assim que eu tenho que agir, né? Mas se eu ainda não estou convencido, eu tenho que me adiantar nisso, né? Porque nós somos os últimos, né? Nós somos aqueles que chegaram por último, então nós entramos no barco, né? Estamos no barco com Jesus e, e assim, é, não podemos sair desse barco, porque é a nossa salvação, né? Então, nós não, provavelmente a maioria de nós não éramos os eleitos desde sempre, viu, Nando? Aproveitar esses minutinhos finais. é, Antes da oração, antes da nossa oração, para dizer, nós não é, a maioria de nós não éramos os eleitos desde sempre, né? Nós somos, com muita honra, os trabalhadores da última hora, e estando muito perto de nos perdermos para todos sempre, tivemos a oportunidade de Jesus esticar o braço para nós, nos dar a mão quando nós estávamos afundando, né? Como Simão, que estava com pouca fé, andou um pouquinho sobre as águas e afundou, mas as mãos de Jesus o pegou e o trouxe de volta. Então, nós somos esses trabalhadores da última hora que estamos tendo a oportunidade de segurar nas mãos de Jesus e temos que aproveitar, né? É o nosso povo espírita, né? O nosso povo espírita representa os trabalhadores da última hora, né? E por isso que perguntado a Kardec se o espiritismo era a religião do futuro, ele respondeu: não, o espiritismo é o futuro das religiões. Todas as religiões vão incorporar a sabedoria, a filosofia que vem do espiritismo, né, Nando? Então, é muito bacana a gente poder estar falando sobre isso. Espero que nossos ouvintes estejam gostando, né, Nando? E o mais importante, então, a gente internalizar esse conhecimento, é como ele fala para, né, nós, e como o Emmanuel fala, e como o professor aí fez em suas reflexões, que isso precisa, a partir de nós mesmos, de sentirmos isso, de vivenciarmos isso, e não de uma forma profética, como os profetas faziam, não, dentro do nosso cotidiano, da vida que nós levamos com a família, com a comunidade, com a sociedade, onde quer que nós estejamos, não como um religioso, porque Jesus não fundou uma religião, ele trouxe para nós um exemplo de atitude, de comportamento, de ser dentro do cosmos aí. Muito bem, aí a gente vai para o momento, como o professor já deu spoiler, já adiantou para nós, um momento de oração, de prece, de vibrações aqui no Alvorada. A gente recomenda aí, ou sugere colocar um copo de água do lado, que os benfeitores vão trabalhar nessa água na hora que você estiver ouvindo este programa, tá ok? Ouvindo e assistindo, né, onde quer que você esteja. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, levando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e agradecendo essa oportunidade de conexão, de estarmos juntos, de revivermos a presença do nosso Mestre no planeta e seus ensinamentos. Como é muito gratificante a gente sentir a presença desses excelsos amigos e eles vierem fazer parte e entrarem em nosso lar ou em qualquer lugar que estejamos ouvindo e assistindo este programa. Os benfeitores vão trabalhar, porque eles trabalham 24 horas por dia, diuturnamente, servindo ao nosso Mestre Jesus, sendo emissários da paz e da luz do nosso Mestre Jesus. Então,
que nós possamos, nessa conexão com esses amigos queridos, pedir que nos inspire, que possam estar conosco nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso campo mental e emocional e espiritual. Que esses benfeitores possam nos intuir através do campo intuitivo de cada um de nós, para que possamos recolher esses benefícios e poder trazer para a nossa vida e a partir de nós vivermos cada vez mais esses ensinamentos que Jesus nos deixou como exemplo. E a Ti, Mestre querido, pedimos do Teu coração misericordioso que possa nos abençoar e também em vibrações que agora estendemos aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por desafios, por dores e sofrimentos. Queremos e queremos, Jesus, na verdade, que estendas as tuas bênçãos a todos os seres, a todas as pessoas, a todos os espíritos, a todos os seres vivos do planeta, a todo o planeta, a cada lugar, a cada lar, a cada familiar de cada um de nós, e entes queridos, pessoas da nossa vizinhança, pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, da cidade onde vivemos, do país onde nascemos, do continente onde estamos. Que a vossa luz nos fortaleça, Jesus, a fim de que a gente possa seguir o itinerário que tu nos deixou nos passos marcados quando estivestes aqui na terra. Que a tua paz nos envolva, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e convidar você a colaborar com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, e você se associando vai proporcionar a outra pessoa que está em outro local, não é? Aí, de repente, patrocinando, nem que seja um minuto da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Então, acesse o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações para você saber como se associar. Ao se associar, você tem a possibilidade das vantagens do Clube Amigos da Boa Nova. Então, são várias vantagens para quem está buscando aí um profissional de saúde, dentista, psicólogo, médico. Temos lá esses profissionais que você pode obter descontos. Então, entre no site clubeamigos.com.br, lá tem várias informações como você pode, né, usufruir ao ser sócio desses benefícios que, não é, o clube oferece. E também você pode se comunicar através dos telefones 0800 12 018 38 e também do fixo 2458 3214. O WhatsApp, o 11 97 834 2246. E se você puder fazer aí uma doação instantânea, espontânea, temos o Pix. Anote aí a chave do Pix. É um número de celular 11 97261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E agora voltamos com o professor Luiz Magarian, que vai, né, trazer mais reflexões sobre esse tema, né, de hoje maravilhoso que toca os nossos corações, né, professor? Exatamente, Nando. Isso mesmo. Estamos aqui com o maior prazer, né, de falar sobre esse assunto, de trazer essas questões aqui ao público que nos acompanha, né? E tem aí mais dois pequenos parágrafos aí, né, que nós vamos repercutir. E tem muita coisa para se estudar nesse capítulo 13, versículo 26. Olha que esse trecho do Evangelho é emblemático, que o número do capítulo é 13 e o número do versículo é 26, e 26 é duas vezes 13. Então é muito interessante essa questão da numerologia aí,
E aqui tem uma. Nando, você quer ler Vou os ler, dois últimos vou ler, que parágrafos para são, gente, para eu emendar daqui? vamos sim, são pequenos parágrafos aí o Emmanuel arremata. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios, né? Como já dissemos. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta, né, professor? Muito bem, olha que interessante, né? Aqui, Emmanuel está nos mostrando que esse ato de comer e beber, que eu vou agora examinar mais esse enredo, mas os irracionais também comem e bebem, então isso faz parte do mínimo necessário o suficiente para a sobrevivência. E a história desse capítulo 13, versículo 26, é que é muito interessante, porque Jesus estava ensinando na sinagoga num dia de sábado, né? E, e no dia de sábado era, aspas, proibido trabalhar, né? Eles não podiam trabalhar, né? E Jesus estava ensinando, fazendo uma pregação na sinagoga, era um sábado. De repente entra uma mulher na sinagoga e ela tinha um problema na coluna, uma enfermidade. Não sabemos aqui se era um obsessor, pode ser que fosse um obsessor. O fato é que ela tinha essa problemática de andar encurvada, né? Com uma, mais do que uma corcunda, né? E isso já contava 18 anos. Ela vivia assim 18 anos. E imediatamente Jesus disse, olhou para ela, chamou perto dele e falou: Você está curada da sua enfermidade. Você está livre dessa enfermidade. Eu estou te curando. E ela ficou curada. Os religiosos da sinagoga ficaram, vou falar aqui um termo popular, pé da vida com Jesus. Ficaram pé da vida com Jesus e começaram a criticá-lo. Ele foi embora, né, deixou que eles ficassem lá bravejando, lá, resmungando, e foi embora. E continuou a andança dele, né? E no meio do caminho ele encontrou umas pessoas que perguntaram para ele quantas pessoas, as pessoas o interpelaram e perguntaram para ele, Jesus, quantas pessoas vão se salvar no reino de Deus, né? Aí Jesus responde, olha, muitos vão se salvar e muitos não vão se salvar, né? E aí é que Jesus manda a bala, né? Ele manda ver essa frase aí, que vocês dirão que comeram e beberam comigo e que eu preguei, muito bem, Nando, eu preguei nas suas ruas junto com vocês, e por que que tendo comido e bebido comigo e tendo escutado a minha pregação, ainda assim não foram salvos, né? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, isso nos remete a uma ideia muito interessante, porque nós temos relatos do plano espiritual que muitos religiosos chegam ao plano espiritual reivindicando posição de destaque e, às vezes, nenhuma posição humilde numa colônia abençoada eles conseguem. Muitas vezes eles ficam lá perdendo, gastando bastante tempo
nas zonas umbralinas, Nando, e eles não se conformam com isso, porque eu era de tal religião, porque eu era o palestrante no centro espírita, eu era o pai de santo do terreiro de Umbanda, eu era um padre famoso na terra, eu era um pastor que reunia multidões. Então, aí é que Jesus está querendo ensinar, porque ele está querendo dizer para as pessoas: o fato de vocês estarem perto de mim, me ouvindo, comendo comigo e bebendo comigo, não quer dizer que só por isso vocês serão salvos. Não, vocês serão salvos se vocês pegarem o que eu estou vos ensinando e aplicarem na vida de vocês e aplicarem nos relacionamentos com as outras pessoas e ensinarem as outras pessoas. Então, quer dizer que Jesus está dizendo o seguinte: muitas pessoas, principalmente as religiosas, acham que estiveram muito perto de Deus. Você imagine, né, um cidadão que seja um padre bem conceituado na igreja, que faz quase 10 missas, celebra quase 10 missas por semana. Se ele, no seu interior e nas suas atitudes, não impregnar aquilo que ele prega na missa, nada resolve, porque ele vai pensar, Nando, que porque ele é padre, porque ele está pregando em nome de Jesus, lendo o Evangelho, ele está perto de Deus. Mas estar perto de Deus não significa salvação. Diz assim: eu estou perto de Deus, eu estou garantido, eu estou perto de Deus. Eu, professor Magarian, eu estou aqui falando de Jesus, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, eu estou pertinho de Deus, eu estou garantido. Não, não estou garantido coisa nenhuma. Eu estou perto de Deus, mas se eu não fizer a minha parte, a minha reforma íntima, eu não aproveitar a oportunidade de fazer o bem, né, sem olhar a quem, e não transmitir os ensinamentos para em todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades para transmitir, nem que seja uma semente. Não adianta nada eu estar perto de Deus. Eu sei, nesse momento, eu e você estamos muito perto de Deus, Nando. Mas isso não é garantia de salvação. A garantia da salvação é a mudança de comportamento, né? Até tem aquele livro famoso, Nando. Eu não vou lembrar o nome do autor ainda, mas é o Renovando Atitudes, né? Se eu não me engano, é Espírito Hamed ou é Joana de Ângeles. Eu sei que tem um livro que fala sobre renovação de atitudes, seja qual for o autor. Então, a renovação das atitudes é a nossa meta, Nando, né? Então, legal estarmos perto de Deus, mas temos que colocar em prática. Vale mais. Estando perto de Deus ou não, vale mais as atitudes que sejam, notadamente, similares às cristãs, né? Mesmo para quem não é cristão. Era isso que eu tinha para dizer hoje para esses nossos queridos ouvintes e telespectadores, Nando. Gratidão, professor, aí, por estar com a gente e disponibilizar seu tempo precioso. Agradecer a você, querida, né, que está aí, ou querido, ou você, não importa, né, ouvinte, telespectador. E a gente se vê no próximo, programa Alvorada. Obrigado aí, professor. Gratidão a você, Nando, Rede Boa Nova, FEAL e principalmente todas essas pessoas amadas que estão conosco. Um beijo no coração de todos. Muita paz aí, muita luz e até o próximo programa, não é Alvorada. Tchau, professor. Tchau, 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 Nando. gente. Tchau para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.